Museu Imperial de Petrópolis. Antigamente, aqui morava o imperador Dom Pedro II. Em 1822, Dom Pedro I passou por esse local para ir para Minas Gerais, que tinham descoberto o ouro, né? Era o caminho imperial. E ele gostou tanto, ele ficou na casa no sítio do padre Vieira, tá? E o que foi que aconteceu? Ele gostou tanto do local que ele comprou, tá? Um sítio. E aqui, Dom Pedro II, né? Dom Pedro I, primeiramente, como você vê aqui, né? Comprou o sítio e o Dom Pedro II fez essa casa imperial. Ele morou 40 anos aqui, tá? E quando foi para o exílio, em 1889, faleceu no exterior, mas foi transportado pelo Getúlio Vargas, em 1939, ao mausoléu que hoje fica na Catedral São Pedro de Alcântara. E aqui nós vamos passear, vamos ver um pouquinho sobre a história do imperador Dom Pedro II, da família imperial, né? A princesa Isabel foi aqui que assinou a Lei Áurea, né? No Brasil. E hoje existe uma casa dela aqui, tá? Existe toda uma história, né? E ela também está enterrada na catedral, e vamos chegar lá até. Aqui é só a entrada do museu, que era a casa imperial do Dom Pedro I e depois do Dom Pedro II. Como eu falei para você, gente, Dom Pedro I, indo para Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto, né? Passou por aqui e ficou na casa do Padre Vieira, e comprou um sítio aqui e que se transformou nesse palácio, né? Que hoje é o Museu de Petrópolis, Museu Imperial. E assim, em 1889, eles foram banidos do Brasil com a proclamação da República, E a dona Teresa Cristina faleceu no mesmo ano, e depois de 2 anos, Dom Pedro II morreu no exílio, mas foi removido os restos mortais dele, que está na igreja aqui em Petrópolis, que é a igreja São Pedro de Alcântara, tá? E vamos ver todos os itens praticamente da vida dele, está aqui, inclusive a pena que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, encontra-se aqui a coroa, enfim. Vamos visitar um pouquinho, vamos saber um pouquinho de história aqui numa das cidades mais seguras, uma das cidades mais visitadas do Brasil, que é Petrópolis. Finalizando o meu vídeo, gente, aqui do Palácio Imperial em Petrópolis, onde foi a casa por 44 anos do Dom Pedro II. Em 1889, eles foram banidos com a proclamação da República. E a dona Teresa faleceu em Portugal e o Dom Pedro, 2 anos depois, faleceu em Paris, da França. E o seu resto mortais vieram transportados aqui para Petrópolis, estão no mausoléu na Catedral São Pedro de Alcântara, tá? Agora, gente, aqui hoje é uma terça-feira e foi gratuita a minha entrada, de todo mundo, né? É um dia gratuito para toda a população, para todos os visitantes. E aqui nesse museu tem toda a história, gente. Todos os documentos, todos as roupas, os móveis, tá? do Dom Pedro II e a dona Teresa, a cama da princesa Isabel, o quarto, enfim, muito bonito.
eu recomendo a todo mundo que vier em Petrópolis fazer uma visita nesse museu tão bonito que conta a história do Império, né? Que a gente teve por 69 anos e muito bacana mesmo, gente, ver a história do Brasil. E Petrópolis, como eu já falei para vocês, é uma cidade cheia de palácio, cheia de museu, cheia de cultura, tá? É uma cidade que é uma das mais seguras do Brasil, está entre as 10 mais seguras do Brasil, entre as 15 mais visitadas do Brasil. E assim, eu recomendo a você, tá, fazer uma visita no Museu Imperial em Petrópolis.